Ilustres amigos do canal, tudo bem? Nesta semana as taxas do Tesouro Direto não subiram não, elas dispararam. Vou repetir para você entender, elas dispararam como há muito tempo não se via. Então se você quer se manter bem informado com essa renda fixa a mais segura do Brasil, uma renda fixa que te traz liquidez diária e agora com rentabilidades excelentes, inscreva-se no nosso canal, ative o famoso sino da notificação e acompanhe esse vídeo de hoje. Pare o que você está fazendo e ouça, são 10 minutos para que você entenda aonde estão as oportunidades no Tesouro Direto. Virinvest, o seu canal de finanças, economia e investimentos. E sem enrolação, vamos mostrar aqui o que está acontecendo no gráfico dos principais títulos. Vou trazer com destaque os títulos vinculados ao Tesouro IPCA, aqueles títulos que têm impacto direto na inflação. E por que isso? Assista esse card que está aqui no alto, no qual eu venho falando pelo menos há 2 semanas sobre a inflação no Brasil, nos Estados Unidos, na China e na Europa. E agora parece que a ficha começa a cair. Parece que os governos, apesar de ainda negarem, não vai ter jeito. A inflação ainda vai persistir por um tempo maior. Vamos verificar aqui então diretamente o que aconteceu nesse nosso resumo. Vamos começar pelo Tesouro Pré-Fixado 2024. Aqui são as taxas de fechamento semanal, ou seja, a cada sexta-feira, enquanto que elas fecharam. Repare no Tesouro Pré-2024 que ela fechou agora, no dia 18 de junho, a 8,36. Vou repetir, taxa com vencimento pré-fixado, a taxa é fixa. Se você comprasse esse título dia 18, você vai receber 8,36% ao ano até 2026. Essa taxa está boa? Está alta? Repare que ela é a segunda melhor em 4 meses. Vou abrir aqui o gráfico para você verificar. No gráfico de 30 dias já está fácil, 8,36. A melhor tinha sido 8, próximo a 8,38. Então está muito próximo dessa. Veja, vai abrir no gráfico, 8,36. Ela só perdeu para essa de 8,38. Depois, 8,33. Nenhuma taxa nesse período todo foi melhor do que ela. Veja, meus amigos, impressionante como essa taxa está subindo e a inflação então parece estar fazendo um efeito, uma preocupação também nos títulos pré-fixados. Então veja a elevação que ela deu, saiu de 8,09 para 8,36, 27 pontos base em uma semana. Vamos falar do pré-2026, também tivemos uma elevação muito grande aqui se nós começarmos a verificar. Veja que ela saiu de 8,49 para 8,77, ou seja, 28 pontos base também, muito próximo da anterior. Essa daqui, o Tesouro Pré-2026 e o Tesouro Pré-2031 estão com as melhores taxas dos últimos anos, dos últimos meses. Não é a melhor, mas está entre as melhores e eu vou colocar aqui o gráfico para você verificar. E já já eu vou falar do título campeão que a taxa disparou. Veja, 8,77. Olha como está o gráfico aqui, ó, do pré-fixado 2026. Começou em 6. Chegou a 6,29, foi subindo, chegou a bater 8,93, foi a melhor taxa por enquanto. E já estamos em 8,77. Veja que estamos próximo às melhores taxas. Voltando aqui então agora para o outro valor, 9,44 no pré com juros 2031. Aliás, se você quer saber se essa taxa está boa, acompanhe esse outro card aqui do nosso alto. Você vai verificar no leilão do Tesouro. O que é o leilão? O que os grandes bancos, fundos de pensão e os grandes investidores institucionais estão comprando. Esse título tem lá para que vocês entendam se a referência de preço está boa ou não. Olhe esse vídeo. Então veja, 9,44. Vamos olhar graficamente aqui, 9,44 no 2031. Repara comigo, 9,44, colocando o prazo de um ano. Nós tivemos aqui 9,57, 52, mas veja como ela está próxima dos melhores valores em um ano esse título. E agora é hora de falar do título campeão, aquele que mais disparou. Só que antes, ajude o nosso canal. Nosso canal é pequeno e precisa do seu like, para que você também mantenha-se bem informado, para que receba vídeos gratuitos diariamente. Vamos agora então para aquele, o campeão de alta. Veja o que aconteceu, Tesouro IPCA 2026. Olha o comparativo.
A taxa chegou agora a 3,91, quase subindo 40 pontos base. Foram 39 pontos base numa única semana. Para ser mais preciso, foram praticamente em 2 dias. Olha comigo aqui no gráfico para você entender o que está acontecendo. Tesouro IPCA 2026. Vamos colocar aqui em 30 dias. Olha a curva. Veja que ela subiu desde o dia 16/6. O que aconteceu no dia 16? Uma quarta-feira. Foi o dia da reunião do Fed, o Banco Central Americano, e também do nosso Banco Central Brasileiro. E o Banco Central Americano indicou então que pode começar a reduzir as políticas monetárias. Está pensando nisso, porque a inflação subiu muito e eles aumentaram a meta de inflação, ou seja, estão reconhecendo que a inflação não é tão temporária assim. Saiu de 3,53 e subiu 3,67, depois subiu para 3,91 em 2 dias, meus amigos. Impressionante essa alta que nós tivemos aqui no Tesouro IPCA. É a melhor taxa em 15 meses. Olha o gráfico aqui comigo todos os anos. Nós estamos falando de 3,91 no dia 18/6. E aqui a melhor taxa que foi superar essa foi aqui, ó, 3,402 no dia 25/3. Impressionante essa alta, esse movimento que aconteceu essa semana. E como pode ser explicado esse movimento? Se há uma preocupação com a inflação, ao menos no curto prazo, significa que as taxas do Tesouro IPCA de curto prazo, e no caso esse é o título mais curto que nós temos, elas vão subir para compensar então essa inflação, ou seja, para recompensar o seu valor investido, uma vez que o Tesouro IPCA te paga uma taxa fixa e uma taxa atrelada à inflação. Então essa taxa sobe automaticamente. Veja que 3,91 é muito de longe a maior taxa de todos esses fechamentos semanais que nós tivemos. Veja que o IPCA 2030 também subiu bastante. É a melhor taxa em um ano. Vamos verificar aqui no gráfico. IPCA 2030 com juros semestrais. Vou colocar aqui para um ano para você verificar. Está aqui, ó, 4,13. A mais próxima, 4,11, 4,10, enfim. 4,13 a melhor taxa. Também uma taxa muito importante. Só veio perder para aqui, ó, 4,25 em maio do ano passado. Então, 4,13. Melhor taxa em um ano. Então temos o 2026 com a melhor taxa em 15 meses, o IPCA 2030 com juros semestrais, a melhor taxa em um ano. Vamos falar agora do 2035. Está entre as melhores taxas, fechou em 4,21. Uma taxa próxima daqui fechou em 21 de maio. Está próximo. Veja que à medida que os títulos vão sendo alongados, à medida que os títulos são de longo prazo, as taxas passam a não aumentar tanto. Veja aqui, 4,13 passou para 4,21, 8 pontos base. Não é um aumento tão significativo se formos olhar. Aqui também, mas mesmo assim a taxa aumentou muito. Novamente, agora o 2040 com juros semestrais chegou a 4,28 no dia 21 de maio. E agora chegou a 4,29. É a melhor taxa em 30 dias. E aqui nós temos os gráficos. Olha como foi essa pernada para cima no pré-fixado. No pré-fixado 2026. Agora olha no IPCA. Ela sobe quase que em linha reta. É impressionante nos títulos IPCA de curto prazo esse movimento que aconteceu. E qual é o resumo então? O que você precisa saber? Primeira informação, a elevação semanal expressiva, vou repetir, expressiva em toda a curva. Na curva de juros todos os títulos subiram, como você viu. Mas principalmente nos títulos de curto prazo. Ou traduzindo para você, o reconhecimento de que a situação econômica do ponto de vista inflacionário no curto prazo já passa a cair a ficha. Por que cair a ficha? Porque os bancos centrais começam a reconhecer que existe uma inflação. Os tesouros IPCA de curto e médio prazo estão com maior elevação das taxas. É o que eu mostrei aqui para você na nossa tabela. Esses dois principais. O de curto prazo, 2026, e o de médio prazo. Um com a melhor taxa em 15 meses e outro com a melhor taxa em um ano. Deixa aquele super like, deixa aí a sua dúvida, o seu comentário. Qual o título mais te interessa? E aqui, para terminar então, o 2030... aqui, nosso resumo. Caiu a ficha então da inflação mundial. Será que realmente agora nós vamos ter o verdadeiro reconhecimento ou vamos ter ainda bancos centrais negando para depois ter que aumentar rapidamente a Selic? Será? Vamos acompanhar os bancos centrais dos países desenvolvidos e em particular do Fed.
O Fed continua afirmando que pode pensar em parar com os estímulos, ou seja, parar então dos quantitative easing, para verificar se realmente isso vai acontecer ainda. Vamos aguardar. O comunicado oficial disse que ele vai manter, mas que na próxima reunião pode pensar. Só que dos 18 membros do Fed, 7 já reconheceram que a situação não está boa. Ou seja, quando o risco aumenta ou quando a inflação vai aumentando, as taxas sobem para poder compensar então esse tipo de situação. Meus amigos, impressionante, repito, impressionante o que subiu nesse mês. Que esse vídeo fique guardado e que você fique de olho, porque a inflação subindo é taxa para cima. Taxa para cima, para você que ainda não comprou, é maior ganho. Para você que está comprado, agora é hora de aguardar e esperar o que pode estar acontecendo. Não é indicação de investimento, é a minha visão a respeito desse mercado. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e fique de olho aqui no nosso canal com informações sobre inflação e sobre o Tesouro Direto para que você entenda as grandes oportunidades que estão aparecendo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.